Olá, gente. Vamos para a nossa terceira aula do capítulo 6 sobre dimensionamento de canais. Então, quando a gente vai fazer o dimensionamento hidráulico de um canal, né, quais são os nossos critérios básicos de dimensionamento? A gente pensa, a gente tem que ter canais que podem ser revestidos e canais não revestidos, né? Quais são os canais revestidos? São, por exemplo, canais em concreto, em gabião, né, com revestimentos mais rígidos. Os não revestidos, aqui eu estou falando de canais em solo ou canais com vegetação. Às vezes a vegetação é até uma vegetação plantada, né? Mas não é um revestimento, tá? Quando a gente está pensando em canais revestidos, qual que é o nosso critério, né, de dimensionamento? Minimizar custos. E aí, para isso, a gente tem as seções de máxima eficiência hidráulica. A gente tenta usá-las, né? São aquelas seções onde a gente tem uma capacidade de condução do escoamento melhor, tá? Uma geometria que leva a uma boa capacidade de condução do escoamento. Nos canais não revestidos, o nosso problema aqui já é outro, né? A gente já tem que pensar em estabilidade, ou seja, ter um canal com taludes estáveis para evitar problemas de solapamento e integridade, né? Integridade para quê? Para que eu não tenha velocidades muito altas de escoamento que vão gerar erosão no meu canal, tá? E aí, para fazer o dimensionamento, né, dos canais não revestidos, a gente vai pensar no método da velocidade permissível, eu já vou explicar um pouquinho melhor, ou no método das tensões de arraste, que vocês podem encontrar na bibliografia, tá? Bom, desculpa. Quais são as etapas, então, para o dimensionamento de canais, aqui no primeiro caso, revestidos, tá? O que a gente tem que fazer? A gente vai selecionar qual que é a declividade longitudinal do canal. Normalmente, a nossa declividade, ela é imposta pela topografia. Às vezes, se é um canal totalmente artificial, a gente vai ter uma certa liberdade aí para ver essa declividade, tá? Aí a gente seleciona o material de revestimento, e com ele escolhe, né, o coeficiente de rugosidade de Manning. Com esses dados, né, a gente consegue calcular o que a gente chama de fator geométrico, né, que é a profundidade do nosso canal, né, que está embutida aqui dentro. Então, a gente separa na equação de Manning, né, escoamento permanente uniforme, a vazão, ela veio do estudo hidrológico, vocês, quando fizerem hidrologia, vão entender melhor. Coeficiente de rugosidade escolhido em função do material, declividade, né, imposta normalmente pela topografia, e aí a gente tem que definir a geometria do nosso canal. Então a gente vai assumir uma profundidade, a área e o raio hidráulico, que a gente vai calcular em função dessa profundidade, dessa largura, né, a partir da definição da forma da seção transversal, e aí a gente verifica, né, se a gente tem essa igualdade aqui, tá? Então, se a nossa vazão que veio da hidrologia cabe, né, se o nosso canal é capaz de escoar essa vazão que veio da hidrologia. E aí a gente tem que fazer verificações que eu vou mostrar mais para frente. Bom, quando a gente tem canais não revestidos, aí o dimensionamento é um pouquinho diferente, né? Assim, a metodologia que a gente deve seguir para dimensionar. Então, a primeira coisa que tem que ser feita é a definição do material, do leito e das margens, né? Se vai ser em solo, se é vegetação. Aí, com isso, a gente estabelece, né, qual que é o valor da rugosidade de Manning, o Z, que é a inclinação do talude, né? Do talude da seção transversal, e a velocidade máxima permissível, né, que eu posso ter em função desse tipo de material, para que eu não tenha problema de erosão. O Z, né, a declividade do talude, para que eu não tenha problemas de solapamento, escorregamento desse talude. Aí, a gente faz uma primeira aproximação da nossa seção transversal com base em quê? Na equação da continuidade. Então, a gente pega a vazão que veio lá da hidrologia, a velocidade máxima que o nosso canal pode ter, e aí, com isso, a gente acha uma estimativa de área. A gente, com essa, né, a área, as seções dos canais não revestidos são normalmente trapezoidais, eventualmente triangulares, mas muito raro, normalmente são trapezoidais, e aí, com base nisso, a gente calcula
o raio hidráulico a partir da equação de Manning, calculo o perímetro, calcula a largura inferior, né, do meu trapézio e a profundidade normal, né, de escoamento, que é a profundidade de escoamento permanente uniforme, também chamada de profundidade normal. E a gente procede às mesmas verificações que a gente faz para os canais revestidos, tá? Bom, para garantir da estabilidade, quais são os valores de inclinação do meu talude que eu posso ter? Isso varia em função do material do canal, né? Se é argila, se é rocha. Então, se é rocha, eu posso ter até um canal vertical. Se é outro tipo de solo, não. Então, aqui tem os valores limites, né? Eu posso ter taludes menos inclinados do que esse, mas mais não. Bom, o que acontece, né, no método das velocidades permissíveis? A gente tem que verificar velocidades operacionais inferiores às máximas, tá? Que eu vou mostrar quais são. E no método das tensões de arraste, a mesma lógica. A gente tem que ter tensões de arraste menores do que as admissíveis. Eu vou mostrar só o método da velocidade permissível aqui, tá? Para vocês. Bom, como que é esse método da velocidade permissível? Eu olho qual que é o material do meu canal, né? Aqui está classificado em solos coloidais e solos não coloidais, né? Vocês lembram lá de solos? A gente tem alguns solos que têm a tendência a formar os coloides, né, que são aglomerados de partículas, e aí com isso eles são mais estáveis, né? E aqui a gente tem a velocidade máxima admissível em função do tipo de água que está escoando, né? Se é água pura, se é água com sedimento não coloidal e se é água com sedimento coloidal. Por que que isso altera, né? Em que isso afeta? Porque os canais naturais, né, eles têm a busca por uma condição de equilíbrio. E aí também uma busca por uma condição de equilíbrio morfológico, mas também sedimentológico. Então, se o canal, né, a tendência dele é ter um escoamento com uma água com um determinado nível de sedimentos, se a água que estiver passando nele tiver menos sedimento do que aquela do equilíbrio dele, ele vai erodir, porque ele quer chegar, atingir aquele nível de sedimentos que ele deveria ter na água do escoamento. Ao contrário, né, se a água está com muito sedimento, o que acontece é que esses sedimentos que estão escoando ali, eles tendem a se depositar, né, no fundo do canal e nas margens também. Então, por isso que a velocidade admissível, ela é variável em função do tipo, né, da quantidade de sedimentos que eu tenho no meu escoamento, tá? Bom, as verificações hidráulicas que eu mencionei que a gente tem que fazer depois que a gente fez o dimensionamento com regime permanente uniforme. A gente tem que fazer o cálculo do regime de escoamento. Preferencialmente, a gente tem que ter regime subcrítico, tá? Porque velocidades mais baixas, né? Mas, às vezes, não é possível a gente ter regime subcrítico. Em áreas muito íngremes, normalmente a gente vai ter um supercrítico, não tem como fugir dele. Mas o que a gente tem que verificar é tentar evitar o escoamento crítico, né? Ou estar com o número de fluidos muito próximos de 1, para que eu não corra o risco de ter mudança de regime de escoamento, tá certo? Lembrando, né, que a mudança de regime de escoamento ocorre, né, passando pela profundidade crítica e com a energia crítica, e vocês vão ver depois os problemas que isso acarreta, né? Esse ponto aqui, o ponto de fluido igual a 1, tá? Bom, quando a gente tem canais supercríticos, não tem como fugir, eu vou evitar a presença, né, de curvas, tá? Quando eu tenho curvas no regime subcrítico, o que eu tenho que fazer é calcular esse delta Y aqui, que a gente chama de superelevação, tá? Porque com a curva, né, o que vai acontecer é que o escoamento vai ficar na profundidade, né, que eu estou esperando aqui no meio, e na margem externa da curva, ele vai ficar com uma profundidade maior do que a minha profundidade normal, e na margem interna, uma profundidade menor, tá? Então, com isso, eu consigo calcular esse valor de ΔY, que é função, né, da largura, da velocidade média de escoamento e do raio dessa curva, né? Seja o raio central da curva ou o raio externo, né? Os raios externo e interno da minha curva. Quando eu tenho regime supercrítico, eu tenho formação de ondas estacionárias, por isso eu devo tomar muito cuidado com curvas em regime supercrítico.
Bom, outra verificação hidráulica que a gente tem que fazer, as velocidades de escoamento, né? Todo material tem um limite de velocidade. Claro que concreto, gabião, os limites são muito maiores do que um canal em solo, em revestimento vegetal, mas eu tenho que sempre verificar a velocidade que está passando ali, meu escoamento. A velocidade máxima para eu não ter problema de erosão ou de abrasão no canal e a mínima para que eu não tenha problema de deposição, né? Para que o canal não acumule muitos sedimentos, para que ele seja autolimpante, tá? Outra verificação que eu tenho que fazer, na verdade, é um estabelecimento, né, de uma borda livre. Sempre eu tenho que incluir, né, na minha profundidade, eu tenho a profundidade de escoamento, eu somo a ela um valor, né, uma altura, que é a borda livre do meu canal. Por que que eu tenho que fazer isso? Porque para levar em consideração as incertezas todas que a gente tem nos cálculos e para ter um coeficientezinho de segurança, tá? O valor da borda livre, ele varia de 5 a 30% da profundidade de escoamento, tá? Mas a gente precisa dessa borda livre, tá? Aqui eu tenho só para mostrar a borda livre, que é o Arrudas, né? Ele não é mais assim, já é Boulevard Arrudas, mas aqui é o Arrudas, o que a gente vê, né? O nível d'água está aqui. E aí aqui a gente tem o que a gente chama de borda livre, né? Que é uma folga aqui, né? Porque se alguma coisa der errado, ele ainda pode subir mais o nível sem problema de extravasão, tá? Aqui, gente, é só a, a proteção aqui para pedestre, tá? Então, uma proteção adicional para o canal, mas o canal mesmo termina aqui nessa cota dessa viga, tá? Bom, outra verificação hidráulica que a gente tem que fazer é se a gente tem transição, alguma singularidade, se tem confluência, né? A confluência é a junção, né, de dois ou mais canais. O que essas transições e confluências e alguma singularidade vai gerar é uma perda de carga localizada. E aí, o que a gente deve fazer quando a gente está fazendo projeto, a gente tenta fazer a transição de maneira gradual, tá? Bom, a última verificação hidráulica é verificar se a gente não tem escoamento variado, né? A gente fez o dimensionamento com escoamento permanente uniforme, mas será que eu tenho escoamento permanente uniforme ali naquele trecho mesmo? Será que eu não tenho escoamento gradualmente ou bruscamente variado? Né? Eu tenho também que verificar se é pertinente, ao invés de eu considerar escoamento permanente, se é o transitório, ou seja, se eu tenho variação da vazão ao longo do tempo e se eu preciso levar isso em consideração no meu dimensionamento, tá, gente? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, é um pouco mais da prática, né, do dimensionamento de canais, mas que vai ajudá-los a fazer o estudo dirigido 4. Até mais!